eu vi o André Bujan fazendo uns comentários ali sobre a questão de fé dele, aí que tá, ele tá sugerindo ali a questão do candomblé, né? Tá falando do candomblé, mas no meu caso, né, não se aplica, né? Então, portanto, eu posso dizer que nesse caso, o candomblé, como religião, está errado, e, portanto, para mim, sugerindo até algo maldoso. E ele, falando ali sobre a questão, falando sobre a música, né, sobre a questão de eventualmente irromper o silêncio, né, ou mesmo outras sonoridades, eu não vejo problema nisso. Se eventualmente outras músicas, né, tiverem mensagens verdadeiras e necessárias, cabíveis à situação, que rompam o silêncio ou outras sonoridades, mas sejam importantes, tem que se analisar isso também, né? Tem que analisar contexto e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. E ele fala sobre a questão também da necessidade. Necessidade não, que ele sugere, uma coisa, não falo aqui para consertar a situação, falo para ser uma personagem. Mas por que eu seria uma personagem se eu não tenho o que esconder? Então é aquela coisa, não vejo necessidade nisso. O que eles estão tentando lançar. Aí que tá, na verdade, o ser uma personagem, eu inverto essa argumentação. Eu discordo do Abu Janra, porque eu não entendo que eu precise ser uma personagem, ou nem que eu faça isso. Eu entendo que eles estão lançando uma capa, anulando não, esquecendo, né, ignorando propositadamente, com alguma probabilidade, ignorando argumentos que são importantes. Então, por que eu vou esconder e criar uma capa para eventualmente desapegar de alguma coisa que eu posso fazer? A fala dos mandamentos pode ser correta. Então, se eventualmente isso pode ser de alguma forma feito, por que eu vou desapegar? Então, primeira coisa. Segunda, eu vou lançar uma capa para esconder a questão dos mandamentos que não foi falado, por quê? Se eu sair do ministério não pela questão trabalhista, mas para fazer os dois, né? Eu saí do ministério porque seria atacado na questão trabalhista com falso testemunho e o objetivo era voluntariar e trabalhar no secular. Então eu preciso esconder isso. Por quê? Eu preciso ser uma personagem para esconder a verdade. Por quê? Para quê? Se não há necessidade. Então eles presumindo, não, ele saiu do ministério porque eventualmente queria trabalhar no secular. Não isoladamente. Eu não queria só trabalhar no secular. Né? Aliás, isso historicamente, né? Se você pegar justamente a história inteira, esse é o primeiro ponto. A continuação da história é que eu não tinha coragem de eventualmente fazer a pesquisa para verificar se os mandamentos teriam que ser falados. Né? E por outras situações também. Né? Então eu não tenho por que esconder isso. Para que eu vou ser uma personagem para esconder isso? E por que eu vou fazer uma personagem para eventualmente. Ele mesmo depois fala do desapego. Para que eu vou fazer uma personagem para desapegar de uma coisa que é correta e que possa ser feita? E que possa ser feita. Então, quer dizer, eu não vejo muito. Não, mas você vai, porque é uma personagem e desapega, mas desapegar do quê? Se é uma coisa que pode ser feita, talvez precise ser feita. Só nos momentos em que foi cobrado eu não poderia fazer. Então aí que tá. O argumento do desapego ele faria mais sentido no sentido assim, tipo, não pense nisso agora. Aí sim, desapega agora, porque talvez depois você possa fazer. Aí eu posso até. Porque em 2021 eu não teria preparo para isso. Não, mas desapegar. Não, mas para esconder uma maldade? Mas para que só falar qual é a situação? Para mim tem problema. Então eu não vejo isso, não vejo como. Criar uma personagem, ser uma personagem. Então é mentir para mim mesmo e mentir para os outros. Né? Isso pode nem sempre ser pecado, mas por vezes seria. Então, melhor dizendo, o risco de pecado era muito alto. Ou é muito alto de eu criar uma personagem para isso, para esconder essas coisas por trás. Então é muito alto. Eu prefiro não correr esse risco, eu prefiro falar a realidade. Para que eu vou inventar uma personagem? Discordo do candomblé. O candomblé é uma religião errada se sugere algo assim. Aliás, o ocultismo também. Outras formas de ocultismo também são erradas. E tem que ser repreendido por isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tenho por que esconder. Eu prefiro falar a verdade. Sair para fazer os dois, sair porque seria criticado de argumentos falsos em relação à questão trabalhista. Opa. Em relação à questão. Em relação à questão trabalhista. E. Mas com o objetivo de fazer os dois. E consequentemente, depois o medo de pesquisar. Vou esconder isso ou falo a verdade? Não, seja uma. Por quê? Em relação a ser uma personagem agora, por que ser uma personagem se eu posso falar a verdade? Não, mas o objetivo é ser a personagem e daí desapegar do outro. Não é para esquecer as coisas que talvez tenham que ser feitas e que talvez até sejam necessárias, não tem porquê. Eu tinha que eventualmente ignorar esse tema antes quando eu fui criticado. Mas aí os outros não deveriam ter criticado. Aí seria um desapego, vamos dizer, parcial. E que. Um desapego parcial que duraria um certo prazo e depois voltaria na questão. Aí eu posso até concordar. Fora isso, desapego de uma coisa que talvez até tenha que ser feita, realmente eu não posso concordar. Fica esse complemento no canal.